Olá, tudo bom? Eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas e esse é o último vídeo regular da série Desvendando a Microfísica do Poder. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o texto A Governamentalidade, que é na verdade um capítulo do curso Segurança, Território e População. A gente vai entender o que significa governo, o que significa governamentalidade. A gente vai entender o que é essa estratégia de poder, ou melhor, o que é esse olhar que faz parte do biopoder. Tudo bem? Vamos pro vídeo? Primeira coisa que eu digo é, este é o último vídeo regular da série Desvendando a Microfísica do Poder, mas a série vai continuar recebendo vídeos ao longo do tempo. Eu estou terminando nesse momento o conteúdo para uma nova gravação a respeito do Estado e sua relação com o poder dentro dos textos da Microfísica do Poder. Tudo bem? Então essa série vai continuar sendo alimentada, mas aquilo que era o planejamento regular, ou seja, abordar cada capítulo da Microfísica do Poder, aí sim nós estamos chegando ao fim. Este é o último vídeo e é com muita felicidade que eu produzo esse último vídeo para fechar de fato uma série que para mim é de extrema importância, me parece ser de extrema importância e uso também no dia a dia para quem quer aprender Michel Foucault. Falando sobre o que é a governamentalidade, é necessário primeiro iniciar com a visão de que há um certo tipo de texto político, há um certo tipo de olhar político que seria meio que aquele olhar do Maquiavel, do príncipe do Maquiavel, em que a população faz parte de um território, mas a soberania é exercida sobre o território. Os súditos que estão ali, por consequência, estarão abaixo da soberania, estarão sob o controle da soberania do soberano. Você tem então um soberano, um príncipe, que não precisa necessariamente fazer parte daquele território, ele pode receber esse território como herança, por exemplo, que não precisa estar no dia a dia do território também, não precisa ter nenhuma ligação de sangue. A única relação dele é uma relação de posse, é uma relação de propriedade. E o tipo de governo que é ensinado por Maquiavel no seu manual chamado Príncipe é um tipo de governo baseado na conservação do poder. Como conservar o poder num dado território. A partir desse texto, nascem, por sua vez, textos que irão combater esta visão, que vão entrar em choque com essa visão. Tá justamente aí o local de pesquisa do Foucault para se encontrar o que viria a ser a governamentalidade. Porque o tipo de poder que hoje se exerce não é um tipo de poder da maneira como descrito no Príncipe. Da maneira como descrito no Príncipe é um tipo de poder já anacrônico, um tipo de olhar que já é anacrônico, um olhar político muito anacrônico, porque leva em consideração um conjunto de súditos num território e o território com o maior valor possível. E a riqueza do território, por sua vez, como sendo uma riqueza a ser extraída e conservada, Essa relação muda a partir das críticas a Maquiavel que colocam em jogo um tipo de governo diferente. Um tipo de governo que não está preocupado pura e simplesmente na conservação das forças, da conservação do poder, mas que está preocupado em dar um jeito de seguir com esse poder para produzir mais riqueza, para facilitar a produção de riqueza, para facilitar aquilo que é também a condução dos corpos, a condução daqueles que não são mais súditos, agora são cidadãos que vendem sua força de trabalho livremente. É necessário um tipo de poder que dê conta de entrar no desejo mais profundo do cidadão, que faz parte da população, e conseguir caminhar em conjunto com o desejo e não contra ele. E não somente de maneira repressiva, ou melhor, e não somente aparecendo para punir, mas aparecendo em vários momentos para vigiar e em vários momentos para conduzir. A governamentalidade é um governo das coisas. Mas não são coisas muito bem definidas como era o governo específico ensinado por Maquiavel, do soberano. O tipo de poder do soberano tinha no território e nos súditos dentro desse território aquilo que era o seu elemento central, junto com a riqueza própria do território, a riqueza que está lá, que precisa ser conservada.
E a população no território, por sua vez, seria uma das medidas de riqueza. Com a governamentalidade, com a ascensão de um governo próprio, de uma maneira específica de governar no século XVIII, o que se tem é um olhar para todos os elementos que podem contribuir justamente para o aumento, diminuição da população, para o fortalecimento da população, para que se tenha melhores exércitos, fortalecimento da população enquanto massa produtiva, para que se tenha, de fato, fábricas com profissionais produtivos. O que se tem aqui, portanto, é uma observação do governo enquanto sendo um governo das variáveis, um governo dos acontecimentos. Um governo que é dos acontecimentos, um governo que vai olhar, portanto, a circulação de doenças nas cidades e vai pensar se a rua precisa ser mais estreita, mais larga, vai pensar a organização dos bairros, onde cada um deve morar segundo a sua função no todo urbano. Vai justamente observar as taxas de doenças ou de nascimentos ou de mortalidades para conseguir ter programas políticos para dar conta de um novo tipo de olhar político em que a população passa a ser suplantada, suportada, investida de poder. E pelo contrário, o poder já não atua mais sobre o corpo social, mas passa a atuar no corpo social. O governo é uma maneira de seguir justamente com a condução de condutas dos corpos, com a previsibilidade dos acontecimentos e com as ações que levam em consideração todas as variáveis que podem acarretar numa população melhor ou pior, segundo alguma métrica. O saneamento básico, por exemplo, passa a ser considerado, passa a ser um elemento de consideração justamente para aumentar o poderio da população, mas um poderio de vida, viver mais, ser mais saudável, servir ao exército, portanto, trabalhar por mais tempo na indústria. O ponto do governo também é aquilo que passa a ser uma economia política. A economia ela era uma forma de governo, durante muito tempo foi uma forma de governo, a maneira como se lidou com a palavra, com o termo economia, foi enquanto forma de governo, vai dizer Foucault. E logo em seguida passa a ser uma esfera específica da sociedade, quando se transforma em ciência, passa a ter seu objeto específico. A formação da economia política vem justamente com a introdução dos economistas para se pensar um olhar de sociedade que fosse um olhar propriamente sobre a lógica econômica, uma lógica de melhoria de circulação, aumento dos lucros, diminuição dos prejuízos e de tal maneira para se olhar justamente a capilaridade dessa circulação. A circulação de poder, a circulação, portanto, que a governamentalidade vai observar, é uma circulação sempre capilar. Porque governar não é só governar o território. Não é só governar a instituição que toma conta do território, por exemplo. Mas é governar uma série de relações que se situam em série. O governador que governa o prefeito, por sua vez, que governa o vereador, que por sua vez dá conta de observar o que acontece na cidade, também o que acontece na prática do próprio prefeito. Um tipo de governo que é um governo do pai para o filho, um tipo de governo que é o governo do oficineiro para esse pai do filho que trabalha na oficina. Um tipo de governo que, se é bem estabelecido, a sociedade inteira tem um bom governo nas suas microesferas. Se existe um bom governo numa sociedade, parte do princípio de que existe também um bom governo na família ou na escola. O governo visto como uma ação que não é simplesmente de cima para baixo, mas que também vai acontecer de baixo para cima. A partir disso se passa a ter interpretações diferentes sobre o papel político dos Estados-nação. Por exemplo, a Rússia é um grande estado, grande população, grande território. A Holanda é um estado menor, menor população, menor território. Mesmo assim, a partir desse olhar, se percebe que há na Holanda coisas que valorizam aquela população e aquele território, aquele estado, que fazem que seja de fato uma potência. Potência tecnológica, potência de planejamento marítimo, potência de produção, potência produtiva. Mas pelo contrário, colocavam a Rússia no momento da análise do Michel Foucault como um estado em nascimento, em engrandecimento, ali por volta do século XVIII, XIX. Um estado muito grande, com uma população muito grande, mas não por isso um grande estado, mas não por isso um grande governo, mas não por isso um estado com muito valor.
Enquanto Maquiavel observava o poder do príncipe em descontinuidade com o território que é governado, o que você tem na governamentalidade é, pelo contrário, uma eterna continuidade da aplicação do exercício do poder, continuidade da vigilância, uma continuidade da prática de poder no dia a dia, no cotidiano, uma continuidade que liga quem governa com quem é governado. Continuidades que são ascendentes e descendentes. Ascendentes, por exemplo, um Estado, para ele ser bem governado, ele precisa ser bem governado por alguém que possa governar bem a família também, uma célula menor. Aquele que governa de cima para baixo é alguém talvez provado na governança e consegue assim exercer poder de cima para baixo. Ao mesmo tempo, a presença da família e do governo da família também é importante para se ter um Estado bem governado. Então se observa como que nas partes mais periféricas do Estado, nas instituições mais periféricas, nas relações mais periféricas, no fundo, se deve perceber num Estado bem governado um tipo de governo específico muito bem feito, dentro da família, dentro da escola, dentro da oficina, na sua célula específica com sua própria positividade ali singular. Tudo bem? O que a gente tem aqui para finalizar? A governamentalidade enquanto um tipo de exercício do poder que cola aquele que exerce com o lugar e as coisas em que são exercidos. Perceba, eu disse lugar, mas o território é menos importante. Para o governo, para a governamentalidade, o que importa são os homens e as coisas. E o meio passa a ser um elemento super importante, porque é no meio que os acontecimentos irrompem, é no meio que os acontecimentos conseguem emergir, é no meio que as doenças circulam, por exemplo. A gente tem um tipo de olhar que não é mais no território, na riqueza da população enquanto número, mas sim um tipo de olhar que é em relação aos homens e sua produtividade, em relação às coisas e como essas coisas afetam os homens. E coisas enquanto variáveis, tudo bem? Isso ficar claro? Governo é uma maneira, um jeito de conduzir condutas massivamente por toda a sociedade. É um tipo específico de exercício do poder, de gestão, de administração, tudo bem? Se você ficou com algum ponto, já sabe, pode colocar nos comentários, eu estou aqui super disponível a resolver suas questões. Fique super à vontade. Muito obrigado por ser membro do Colunas Tortas. Como eu disse, esse é o último vídeo regular, eu estou muito feliz com isso, mas mais vídeos virão para esta série. Até a próxima e tchau, tchau!